Queremos convidar aqui o irmão Alexson Fortunato. Ele fará o discurso com o seguinte tema: foi Jesus apenas mais um livro religioso? A fonte de matéria é o livro Raciocínios, a página 211, o parágrafo 2. Vamos ouvir o nosso irmão Alex. No mundo inteiro, irmãos, sabemos que há diferentes opiniões com respeito a Jesus Cristo. Muitos se perguntam se ele realmente existiu. Outros acham que ele simplesmente foi um bom homem. Já outros acreditam que ele foi nada mais do que um simples líder religioso. Bem, é isso que nós iremos considerar agora. Foi Jesus Cristo só um líder religioso? O próprio Jesus, quando esteve na terra, ele ensinou que ele era o Filho sem igual de Deus. Vejamos um relato bíblico. Está em Mateus capítulo 16, versículos de 15 a 17. E eu peço aos irmãos que deixem suas Bíblias abertas nesse capítulo. Mateus 16, de 15 a 17. O texto nos diz: Disse-lhes ele: Vós, porém, quem dizeis que eu sou? Em resposta, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus lhe disse em resposta: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Observaram, irmãos, que relato interessante, né? Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos quem eles acreditavam que ele era. Simão Pedro, como tomava a iniciativa em responder, né? Talvez por ser o mais velho, ele disse, né? Tu és o Filho do Deus vivente. Né? Jesus Cristo confirmou essas palavras do discípulo que se tornou o apóstolo Pedro. Em outra ocasião, Jesus Cristo ele foi interrogado com essas palavras: És tu o Filho do bendito? Jesus Cristo respondeu: Sou, e vós vereis o Filho do homem sentado à destra de poder e vindo com as nuvens dos céus. Esse relato está em Marcos, capítulos 14, versículos 61 e 62. Jesus Cristo ele também revelou que sofreria, que seria morto e depois seria levantado no terceiro dia e após isso retornaria aos céus. Vejamos agora o versículo 21 do mesmo capítulo 16 de Mateus. Nos diz: Daquele tempo em diante, Jesus Cristo principiou a mostrar a seus discípulos que ele tinha de ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas da parte dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e que tinha de ser morto e de ser levantado no terceiro dia. Eram tais afirmações de Jesus Cristo realmente verdadeiras? A verdade sobre esse assunto se evidenciaria no terceiro dia após a sua morte. Ressuscitou o Deus, mostrando que Jesus falava a verdade e que ele era realmente o Filho de Deus? Sim, Jeová o ressuscitou no terceiro dia. A palavra inspirada de Deus nos mostra que mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Vejamos as palavras do apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 8. O texto nos diz: Pois eu vos transmiti entre as primeiras coisas aquilo que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele foi enterrado, sim, que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que ele apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais permanece até o presente, mas alguns já adormeceram na morte. Depois disso apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Mas, por último, de todos apareceu também a mim como alguém nascido prematuramente. Observaram aqui, irmãos, as palavras do apóstolo Paulo, né? Mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Inclusive, o apóstolo Paulo, né, foi o último a quem Jesus Cristo apareceu,
E eles ficaram, irmãos, tão convencidos de que Jesus Cristo ele foi ressuscitado que passaram a arriscar suas vidas para pregar a base deste nome. Então isso mostra, esses fatos nos mostram, irmãos, que Jesus Cristo não foi só um líder religioso. O próprio Jeová achou apropriado fazer deste filho primogênito a chave central na realização de todos os seus propósitos. Todos esses fatos que nós vemos nas Escrituras inspiradas de Deus nos mostram que Jesus é o ponto focal na realização de todos os propósitos de Jeová, que se concentra à luz de todas as profecias. Além disso, Jesus Cristo é a solução de todos os problemas. Assim, ele podia dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.